Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia, segunda-feira, assim que acordar, invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo salvos, primeiro de nós mesmos. E essa salvação só pode ser completa quando eu e vocês continuarmos invocando o nome do Senhor. Então, amados e amadas irmãs, em Cristo Jesus, vamos invocar mais o nome do Senhor. Vamos depender mais desse nome tão precioso. Quanto mais nós invocarmos, mais a salvação na nossa casa, a bênção na nossa casa, a paz na nossa casa. Portanto, amados e amadas irmãs, invoque até tocar no Senhor, até sentir a presença do Senhor. Louvado seja Deus. E depois que nós invocarmos bastante, clamar bastante o Senhor, aí sim, aí podemos abrir a nossa Bíblia para que o Senhor possa falar hoje conosco a sua necessidade e a nossa necessidade. E hoje, graças a Deus, ele vem nos mostrar na leitura como é importante eu e vocês obedecer o Senhor. Gênesis 50, 1 ao Êxodo 2, 10. Mateus 16, 13 ao 17, 13. Salmos 21 e Provérbios 5, 1 ao 6. Leiam com calma, dependendo do Espírito, porque é só através da dependência do Espírito que eu e vocês podemos ter a revelação completa de Deus. Portanto, vamos exercitar o nosso espírito. Ó Senhor Jesus. E depois que lermos a Bíblia, com certeza o Senhor tem nos mostrado a sua necessidade e a nossa necessidade, assim, do dia de hoje. Aí nós podemos ler também o alimento diário que hoje, graças a Deus, começa falando sobre a perseverança da esperança. E a série nós já sabemos, é Deus nos chama para o seu reino e glória. Ainda está continuando a nos chamar. Isso deve ser, amados e amadas irmãs, uma advertência para mim e vocês. Ele está nos chamando. E eu e vocês devemos dizer sim, amém, e eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Deus. E o alimento diário, graças a Deus, o Tito já disse, e começa uma série bem desfrutante, né? E hoje, falando sobre semana 1, ministrada pelo nosso querido irmão Pedro Dong, vocês estão já ouviram essa palavra aqui, mas é bom reler novamente, sim? E hoje vem falar sobre o labor de amor, que está lá em 1 Tessalonicenses 4, 9 ao 12. E o título hoje, A Fé nos faz ver o invisível e celestial. Que é fé? Que é a fé? A fé é o próprio Senhor, é o próprio Deus. Então, por isso que ele nos deu seu Espírito para nós estarmos, que nós exercitarmos essa fé, que é o próprio Deus, nós vamos ser mais e mais salvos. Amém, amados? Amém, amados? E a primeira semana, segunda-feira, tem a leitura bíblica, com certeza todos nós já lemos, né? Graças a Deus. Todos os versículos estão aqui, já leram. Gênesis 11, 4. Romanos 10, 17. 1 Tessalonicenses 1, 7 ao 9. Hebreus 1 ao 3. Capítulo 1, versículo 3. E o 11, 1 ao 3. Graças ao Senhor, 1 ao 3, ele já diz tudo para mim e vocês. Diz que, falando sobre a natureza da fé, né? E diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam,
É a convicção dos fatos que não se vê. Oh, Senhor, por isso que a fé é invisível. A gente não se vê a fé, mas a gente podemos sentir a fé. Podemos sentir o Espírito de Deus dentro de nós. Amém? Oh, Senhor Jesus. Aí ele diz: pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ele diz: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos exercitar a fé. E hoje a leitura está bem desfrutante, cheia de luz. E o oralê é o Hebreus 11:3. Pela fé. De novo, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível, aliás, que o visível viu existir, de maneira que o visível viu existir das coisas que não aparecem. Ó Senhor Jesus. E no início da Bíblia, Deus disse, Deus só falava, haja luz, e houve luz. Haja planta, tudo Deus falava e aparecia. Amém? Louvado seja Deus. E o tema dessa semana é o labor de amor. Nós já ouvimos, Pedro já falou sobre o labor de amor, mas hoje aqui ele nos explica mais uma vez o que é o labor de amor. E diz para mim e vocês, o primeiro tópico está bem desfrutado. O tema desta semana é o labor de amor. Ao longo desses dias, veremos que o primeiro passo da nossa caminhada cristã, tá vendo? Se dá no momento em que cremos e nos conectamos com Deus pela fé, é verdade. Quando eu e vocês abrimos um pouquinho o coração, começamos a ouvir a palavra e abrimos o coração, o nosso Deus, ele entra. Amém? Isso é testificado em cada um de nós que já cremos. Amém? Por isso que ele dá aquele exemplo do caminhãozinho, né? Da fé. Mas depois temos uma longa jornada que abrange muito labor de amor. Tá vendo? Oh, o labor envolve um intenso trabalho associado ao aborrecimento e fadiga, é verdade. Ó oh, Senhor Jesus. Aí ele diz para mim e vocês: se quisermos avançar em nossa experiência com o Senhor, precisamos de disposição para esse labor em nosso serviço na igreja. Por isso que é bom nós termos experiência com o Senhor. E precisamos que Ele nos dê disposição a servi-lo sem nenhum empecilho, sem nenhuma, digamos assim, preguiça. É servir realmente no Espírito. Também veremos sobre a necessidade de ter uma igreja modelo. Tá vendo aí? Modelos. Isto é, pessoas que se colocam como pais que labutam e exortam, e mães amorosas que cunham dos filhos com carinho. Era isso que o apóstolo Paulo fazia durante sua vida. Ele exortava, mas era como uma mãe. Para os Tessalonicenses, os Coríntios, ele era como uma mãe, mas exortavam primeiro. Mas a exortação de Paulo era em amor. E quem é o amor? É Deus. Então era em Deus que ele exortava os irmãos em Tessalonicenses. Ó Senhor Jesus. E por fim seremos encorajados a subir de nível também em relação ao amor, o que significa doação, sacrifício. Foi o que Jesus fez por nós, por amar a nós todos. Um amor inexplicável, Jesus se doou. Ele se sacrificou pelos inimigos que era eu e vocês. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Por isso, amados e amadas irmãs, vamos também se doar pelos irmãos, se sacrificar pelos irmãos. Alguns irmãos encorajados, outros não encorajados, desanimados, mas eu e vocês, que se estivermos encorajados, vamos se doar a esses irmãos, vamos procurá-los, vamos encorajá-los a voltar para o Senhor e servir juntos até o reino de Deus. Amém, amados? Amém, amadas? É esse viver que prepara, esse viver que preparará as igrejas para a volta do Senhor. Tá vendo? Que é muito importante nós vivermos de acordo com o que Deus está falando. Ó Senhor Jesus. Aí aqui são 7 parágrafos bem desfrutantes, que vai falando os versículos, né? Sobre a fé. Aí eu vou dar um pulozinho assim, para não tomar muito tempo dos irmãos. Aqui no 4. Do 4 para o 5 tem
falando aquela, explicando o que é a fé. Como foi que a fé entrou em mim e em vocês? Aqui tem um caminhãozinho que vocês já ouviram e viram Pedro falando, né? A fé objetiva, que é a que está fora de nós. Aí o caminhãozinho vem cheio de fé. Aí nós começamos a ouvir. Quando nós começamos a ouvir, com certeza algo abriu o nosso coração e nós cremos. Aí a fezinha entra no espírito. Nós temos espírito, alma e corpo. E aí eu e vocês exercitamos essa fé, ela vai tomando conta de todo o nosso ser, até transbordar, para que as pessoas possam ver a luz de Deus em nós, através da fé. Louvado seja Deus. E aqui eu vou ler um ponto que eu achei bem interessante também. No sexto, ele diz assim: nossa fé é a porta do céu, é uma janela que faz com que tenhamos acesso à esfera de Deus. Olha aí, viu? Como é bom nós exercitarmos o Espírito. É através do exercício do Espírito que a fé ela é mais e mais aumentada em nós. Ela é uma porta que nos leva até Deus, a esfera celestial. Aí ele diz, é o que lemos nesse versículo. Ora, a fé é certeza das coisas que não se esperam. A convicção de fatos que se não vê, que está lá em Hebreus, né? 11:1. Aí diz, a palavra certeza em grego é upostasis, é também traduzida para o ser de Deus. Portanto, o ser é a própria substância de Deus, tá vendo? Nosso ser, a fé entrou lá com a própria substância de Deus. Podemos traduzir em Hebreus 1, aliás, 11:1, da seguinte forma: ora, a fé é a substanciação, aliás, substantificação das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se vê. Isto é, a fé torna reais para nós as coisas das substâncias de Deus. As coisas da esfera de Deus são invisíveis, celestiais e espirituais. Por isso nós só podemos ver e sentir se for pela fé. Ó oh, Senhor Jesus, ele diz, mas graças ao Senhor, por meio da fé, conseguimos abrir uma janela para ter acesso ao que é celestial. Oh, aleluias! Nós conseguimos acessar o invisível, aquilo que não se consegue enxergar com os olhos físicos. Por isso, o versículo, por isso, o versículo também afirma que a fé é convicção de fatos que não se vê. Portanto, amados e amadas irmãs, lembre-se, ao exercitarmos a nossa fé, aí nós tocamos no Senhor e vamos ver tudo o que Deus é e tem para mim e vocês. Por isso, vamos exercitar a nossa fé. Aí no fim, ele encoraja a mim e vocês, dizendo: graças ao Senhor, quando ouvimos a palavra da fé, nós a recebemos para dentro de nosso espírito. Isso gerou em nós a nossa fé. E essa fé nos deu a capacidade de enxergar e substantificar as coisas celestiais de Deus. Isso é maravilhoso. Portanto, amados e amadas irmãs em Cristo Jesus, vamos exercitar a nossa fé. Porque ao exercitar a nossa fé, nós estamos conectados ao Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que é importantíssimo todos os dias nós invocarmos o nome do Senhor. Todos os momentos invocar o nome do Senhor. Quando eu e você estamos invocando o nome do Senhor, nós estamos exercitando a nossa fé. Por isso que é bom estar sempre invocando o nome do Senhor. Certo? Louvado seja Deus. E que hoje não percamos mais tempo. Vamos estar a nossa fé. Aqui em Hebreus está muito claro sobre o que é fé. De vários testemunhos aqui. E ele diz no 4, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo, depois de morto, ainda fala. Enoque foi transladado.
o Senhor tomou para si. Ó Senhor Jesus, por isso que ele nos disse, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torne galardoador dos que o buscam. Portanto, amados e amadas irmãs, vamos buscar o Senhor, porque nós só podemos agradar o Senhor se for pela fé, ou seja, por Ele mesmo. Não há outro jeito de eu e vocês agradar o nosso Senhor. Por isso que precisamos fazer a sua vontade aqui na terra, para agradar o próprio Senhor. Amém? Não esqueçam, vamos agradar a Deus pela fé. E lembre-se, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. E os irmãos e as irmãs sabem, nós somos carentes do Senhor todos os dias. Por isso que precisamos exercitar o nosso espírito. Amém? Tenha um bom dia na presença de Deus. Sim,